Pod Castelo, a voz do direito. Entrevistas especiais sobre direitos individuais e coletivos, os crimes mais comuns que afetam a população. Como podemos exigir os nossos direitos para uma sociedade mais humana, justa e igualitária? A apresentação, doutora Cristiane Quirino, advogada e especialista em direito bancário e do consumidor. Realização Castelo Connection e Portal Castelo. Olá, estamos com mais um episódio do Pod Castelo, a voz do direito, e hoje nós temos vários convidados especiais, advogados previdenciaristas, que vão trazer para vocês informações de desafios e dificuldades que estão enfrentando aqui no Amazonas na atuação do direito previdenciário. Estou aqui com a doutora Lucélia. Fale um pouquinho de você, doutora. Olá, sou a doutora Lucélia, advogada especialista em direito previdenciário, atuante nessa área há 10 anos, ex-presidente da Comissão de Direito Previdenciário da UAB Amazonas, ex-vice-presidente da Comissão de Previdenciário da UAB Amazonas, então fiquei ali 2 triênios junto às comissões e hoje estou somente atuando como previdenciário e buscando melhorias para a nossa área. Que não é só somente, porque é muito trabalho, né? A gente fala assim, somente atuando, mas a gente vendo os desafios que a gente está passando hoje, a gente vê que não é só um somente, é muita coisa. Verdade, doutora Cris. E estamos aqui também com o José Carlos Alves, que também é meu sócio, atuante no direito previdenciário há muitos anos. Fale um pouquinho de você, José. Vamos lá, né? Sou o doutor José Carlos, sou atuante na área previdenciária há 12 anos. Então, minha especialização é, obviamente, no direito previdenciário, direito civil, dando sempre apoio aí também nas outras áreas, né, e outras demandas que vêm surgindo no escritório Alves Quirino. Sempre. A gente buscou fazer esse convite justamente porque a gente identificou vários problemas internos dentro do INSS no atendimento aos advogados. Então, a gente, enquanto advogado, né, a gente é a voz de muitas pessoas e principalmente quando a gente fala de INSS, a gente fala de pessoas extremamente vulneráveis, que buscam, por não ter informação, por não saber requerer o seu direito, buscam o nosso apoio. Então, a gente tem percebido muitas dificuldades e a gente queria ouvir de vocês o que a gente está esperando de providências, o que vocês têm vivenciado nesse momento tão crítico que a gente tem passado na advocacia previdenciária. Você trouxe um ponto muito importante, Cris, que é a questão da falta de informação quando a gente fala dos segurados. A gente tem um avanço aí na era digital, como a gente estava conversando aqui nos bastidores. Sim. Quem atua mais tempo ainda era o processo físico de ir na agência. Então a gente aí 2017, 2018 tivemos o avanço do digital. Isso facilitou muito para o advogado, mas eu vejo de um outro lado para a população um desafio, né, em relação ao acesso ao sistema, em relação ao requerimento em si, a juntada de documentos. E aí, quando você enfrenta essa dificuldade, é óbvio que você vai procurar um especialista para te ajudar. É o que a gente sempre recomenda, né, que a sociedade procure um advogado especializado em direito previdenciário para que possa requerer os seus direitos. E aí, do outro lado, o advogado previdenciarista vem enfrentando diversas dificuldades. Um dos pontos que eu trago como uma das maiores dificuldades é o atendimento. Então, quando surgiu a era digital, a gente teve ali um normativo que trazia um ganho para a advocacia, que era o atendimento prioritário. Porém, isso depois teve uma alteração, que só agências com mais de 10 servidores teriam esse atendimento exclusivo. No Amazonas, nenhuma agência tinha mais de 10 servidores. Então, teoricamente, a gente não teve esse atendimento. Teve por um período curto, mas posteriormente foi retirado. Entramos na pandemia. Outro desafio. Agências fechadas. Como é que acessa o sistema se tudo agora é digital? Sim. Se o meu cliente não tem a senha do meu INSS, como é que eu faço? Né? Então a gente veio enfrentando desafios ao longo desse tempo, e aí na era de pandemia eu estava ali na presidência da comissão, e um dos pontos que foram tratados com a gerência executiva na época eu preciso de um suporte para emissão de senha. O advogado precisa ter esse contato. As agências estão fechadas. Esses advogados não vão trabalhar, esses advogados não vão poder requerer o que é de direito dos seus clientes porque eles não têm acesso ao sistema. E aí foi onde a gente teve um grande ganho, que foi o atendimento
de forma ali de um contato telefônico, mas a gente tinha um servidor à nossa disposição que emitia a senha e ela ia além. Ela trazia outras informações quando você precisava de um CNIS, de um extrato de pagamento, quando você ia acessar o sistema e você tinha aquelas dificuldades ali de inconsistência com os dados e você não conseguia acessar o meu INSS do cliente. E aí a gente vinha tendo esses avanços. Evoluímos ali com muitas tratativas, a gente sabe que não é fácil lidar com a autarquia quando você está tentando buscar melhorias, porque até internamente com os seus servidores a gente não vê esse avanço de melhorias, mas eu acho que a gente precisa ir além. Eu acho que a gente precisa brigar e se não dá certo via gerência executiva, que a gente passe para a superintendência, que a gente vá adiante, mas que a gente precisa buscar melhorias. Sim, e como muito bem pontuado pela doutora Lucélia, essa questão é um problema que a gente também é atuante no direito bancário, principalmente quando a gente precisa de algumas informações do aplicativo, a gente tem a mesma dificuldade. A falta de atualização de cadastro, que muitas vezes a gente não consegue fazer de forma remota, às vezes a facial do cliente não reconhece. E eu me recordo, eu lembro dessa servidora, ela era um amor de pessoa, ela se aposentou, né? Falei com ela, acho que uma semana já se aposentar, ela me comunicou. E ela ajudava muito, né? Mas ela fazia todo um procedimento. Não é que o público de casa vai achar que a gente mandava para lá pedir informação do cliente, não. Era solicitado procuração, documentação do cliente, para comprovar, para a gente poder requerer alguma informação daquela pessoa. E ela era extremamente prestativa. Eu cheguei a utilizar diversas vezes o serviço com ela, eu já adiantava, já sabia o que era, já mandava documentação organizada. Mas, assim, é um problema geral do INSS, mas muito grave por conta da vulnerabilidade de quem está requerendo um benefício. Exatamente, Cris. Eu sempre falava ali nas reuniões de comissão que nosso cargo é passageiro. A doutora Lucélia, como presidente de comissão à época, não conseguiu nada para ela, Lucélia, mas para a classe de advogados. E eu sempre iniciava as nossas reuniões dizendo: isso aqui é passageiro, mas a gente vai continuar advogados previdenciaristas por muito tempo. E as melhorias, os avanços que a gente conquistar como comissão, a gente vai usufruir disso depois, estando ou não participando de uma gestão de OAB, né? Então, são avanços que não é intitulado ali ao presidente em si, a um grupo de diretoria, mas a toda a classe de advogados. Então, são avanços que você vê, a gente teve na segunda gestão, eu fiquei como vice-presidente da comissão, vinha em tratativas com a gerência executiva na questão do balcão virtual, de um atendimento exclusivo, trouxe isso numa reunião com a gerência executiva dizendo: se não é viável o balcão virtual no nosso estado, por diversos fatores, que destine uma agência que atenda o advogado, nem que seja 2, 3 vezes na semana, mas o advogado precisa de um atendimento prioritário. Sim, principalmente porque a gente está trazendo uma demanda e a gente é profissional, a gente não está lá com todo aquele tempo para requerer o benefício e depois voltar para casa. A gente tem outros clientes para atender da mesma situação. E aí o José Carlos vai compartilhar agora um pouquinho das dificuldades que a gente está enfrentando, né? Sim, apesar de toda a era digital, a informatização, o que se vê é uma falta de infraestrutura do INSS com os próprios servidores. Apesar de termos requerimentos, vários em análise, né, a demora é exagerada, exacerbada. Muitas vezes você precisa ingressar com mandado de segurança apenas para pedir providências para que aquele benefício seja analisado, que aquele requerimento seja analisado. E outra dificuldade que nós temos também é com o agendamento das perícias. Temos pedidos nossos aqui de auxílio acidente, que o agendamento já está para 2026. Isso é fora de qualquer razoabilidade na espera. Aquela pessoa que está dependendo do benefício, aquela pessoa que se afastou do trabalho e não vai obter nenhum provento de seu empregador, aguardando aí a remuneração do INSS, é uma demora demasiada. A pessoa ninguém está preparado, né, para ficar sem o seu rendimento, sem o seu provento mensal. Então, a pessoa depende exclusivamente daquilo. E a demora na análise do benefício e na sua concessão propriamente dita é totalmente prejudicial aos nossos clientes. Então, nossos clientes, eles
cobram um advogado, né? O que está acontecendo, por que tanta demora, por que o meu benefício, por que a minha perícia está sendo agendada para o ano seguinte, o que o doutor está fazendo por mim. Meu processo. Então é muito difícil, né, nós demonstrarmos para o cliente que não é uma responsabilidade exclusiva do advogado, mas sim a própria falta de infraestrutura do INSS. Essa é uma das minhas dificuldades diárias. Além do sistema que cai muito. Se a gente fosse falar das dificuldades aqui, né, doutor, a gente passaria do horário do podcast. Mas isso que o doutor trouxe em relação às perícias já é uma dor do advogado previdenciarista há muito tempo, né? Inclusive, houve formação de grupo de trabalho para tratar das perícias no Amazonas, que é uma das capitais com mais demora na perícia judicial. Na perícia administrativa, né? Então, assim, você vê colegas de outros estados marcando uma perícia para o mesmo mês. Enquanto você, o doutor, estamos marcando para ano que vem, abril, maio, junho de 2026. Como é que eu chego para um cliente que está dependendo daquele rendimento para se manter incapacitado para o trabalho, e aí a gente vê muito o nosso cliente tendo que retomar a atividade mesmo estando incapacitado para poder comer. A gente está falando do básico, gente. A gente não está falando aqui de uma prioridade. Ninguém quer prioridade, ninguém quer passar na frente de ninguém. A gente só está buscando o que é de direito do nosso constituído, né? Então a gente vem brigando, né, ali, brigando de um modo mais tranquilo ali, numa situação que favoreça todos, o advogado e a sociedade em si, né? Principalmente porque a gente já está tendo uma dificuldade muito grande com as varas federais. Eu fui fazer uma diligência do Marcos, um cliente, e a gente não é mais atendido, pelo menos no dia que eu fui, a gente não é mais atendido, nem por assessor, nem por ninguém da vara. Eles contrataram uma empresa terceirizada que fica lá fora, informando onde tu tá na fila, mas não te dá uma informação do que é essa fila. É fila de quê? É fila para despacho? A doutora tá na fila, aí tem a fila da hiperprioridade. E a gente tá justamente com essa dificuldade de até mesmo ter acesso às varas. A gente não consegue. Aí o atendimento administrativo é extremamente precário e sobrecarrega o judiciário, porque, como o José Carlos falou, a gente tem que entrar no mandado de segurança para uma coisa simples. Então, exato. E a atuação do advogado previdenciarista no administrativo, sem sombra de dúvida, é a melhor opção. A gente está falando ali de um processo mais rápido, quando ele regularmente anda ali, né, na sua tramitação normal. A gente está falando de um retorno financeiro mais rápido. Então, se eu tenho um processo de BPC que foi requerido em janeiro, quando ele for concluído agora, ele é pago de janeiro até agora. No judiciário, não. A gente vai ter a implantação do benefício da data da sentença, mas a gente vai ter um retroativo que está demorando um ano e meio, e o cliente fica, doutor, e o meu retroativo? E a gente está aguardando a judicial. E como você bem colocou, a gente sobrecarrega o poder judiciário por uma falta de atuação do administrativo. A gente tem também tratado de situações que até foi motivo de pauta de uma reunião, no qual já está diversas vezes reiterado os pedidos, as reclamações, e aí a gente aguarda, a gente fica um pouco receoso de quem esperar essas providências, porque a gente não consegue agendar reunião com ninguém do INSS. A gente, enquanto advogado, só a gente chegar lá para ser atendido, a gente não é, a gente precisa de um órgão para nos representar, como a OAB, por exemplo, para tomar essa iniciativa de buscar reunir até solucionar, porque a gente faz uma reunião aqui hoje, em janeiro, conversou, decidiu, a gente vai ver, vamos analisar, vamos melhorar. Aí passa janeiro, fevereiro, março, abril e vai botando no esquecimento. E aí as coisas não mudam, porque apesar de eu ter só 3 anos na atuação, eu já venho acompanhando isso porque a gente vive isso no escritório. Quem aguenta essa parte pesada é o José, e as reclamações dos clientes também, porque eles acham que é responsabilidade nossa. Recentemente teve de greve, né, o INSS. Aí, mais uma demora. E a gente percebeu também que eu acredito que vocês tenham vivenciado a diferença de atendimento dentro das agências. Que um te atende de um jeito, que um te atende de outro de outro, e você fica assim alheio. Os nossos documentos enquanto advogados são contestados, assinaturas de procuração. Às vezes você tem que renovar da pessoa uma coisa que ele assinou não tem nem um mês para você requerer uma senha. Enquanto isso, ao meu ver, enquanto advogada,
eu sinto que a gente está, de certa forma, a ver navios, porque a gente não vê solução e a gente não tem as informações devidas do que vai ser feito. Ninguém chega, eu ainda não vi, das reuniões que eu já presenciei, das reclamações, das conversas de grupo, isso é, reunimos, ficaram de verificar, ficaram de analisar, ficaram de ver a solução, mas não tem. Cris, esse ponto que você trouxe é muito importante na questão do atendimento, e era uma dor muito grande dos advogados na época, da questão ali de você ser barrado na porta do INSS. Gente, não tem nada pior do que você chegar num órgão público para resolver uma demanda e você ser barrada na porta como se nada fosse. Não, eu preciso entrar, eu preciso que alguém me atenda. Se for o caso, sentar, tomar uma água, usufruir do ar-condicionado, mas não, sou barrado na porta. E aí foi um problema que ocorreu até numa agência aqui do nosso estado, com um colega advogado, e ele trouxe isso na época no grupo da comissão. E eu me reportei, na época, à gerência executiva, dizendo, gente, isso já é uma pauta nossa antiga, a questão de normalizar e padronizar esse atendimento. E eu não estou falando aqui só do advogado. O segurado também tem direito de entrar na agência, sentar, ser atendido de forma digna por qualquer servidor, se não tiver servidor, um estagiário que possa dar uma informação correta para ele. É a mesma coisa de você chegar num local, bater na porta e alguém dizer, não vou te atender, fica aí fora, que depois eu vejo o que é o teu caso, ou entra no sistema e verifica. Né? Então, isso era uma dor muito grande da advocacia previdenciária, e na época isso foi normalizado através de uma portaria. Né? A gerência executiva expediu uma portaria dizendo como era o atendimento ao advogado, dizendo como era a questão de senha. Então é isso que hoje falta, essa padronização. Eu não posso chegar na agência da Cidade Nova e ser atendida de uma forma, chegar no Aleixo e ser atendida de outra. A minha procuração que é aceita na Cidade Nova não é aceita no Aleixo, não. Então é necessário se padronizar esse atendimento do advogado. Sim. E essa falta de padronização é latente, né? Que tem colegas que, dependendo do tipo de procuração que eles estão portando ali, eles procuram aquela agência que é aceite, porque cada agência estabeleceu uma exigência diferente. Existe agência aí que está pedindo inclusão expressa ali nos poderes específicos, né? Para pedido de senha, para pedido de atualização de senha ou de dados ou o que seja. Outras agências estão pedindo que a procuração seja do mês, né, seja devidamente atualizada, ainda que você esteja apresentando o instrumento original, se não estiver no mês, né, ali que você está pedindo, fazendo a solicitação, você não é atendido. Outra questão é quem mora no interior, pela facilidade, acaba utilizando a assinatura do Zapsai. E essa não está sendo aceita. Em muitos interiores não tem agência. Então, normalmente, eles contratam o advogado para intermediar esse serviço, justamente porque eles não têm acesso e o advogado fornece essa facilidade, mas o INSS não aceita essa facilidade, né, da assinatura digital. Então essa é uma problemática também enfrentada pelo advogado. E eu vejo a parte do interior que ela ainda é muito mais delicada por essa questão, porque a gente atua no interior, eu sou do interior. E no interior, a agência que tem lá não é bem uma agência, ela é um polo para informação. Só que ela não faz mais nada que isso. Às vezes, eles auxiliam a recuperar a senha, porque eles também não têm sistema para gerar senha provisória. E acaba que dependem do barco Prev, que vai, salvo engano, uma vez ao ano, porque eles vêm descendo o rio. Exato. Ou ele vem do Rio Purus, Rio Madeira, fazendo todo o procedimento e demora, porque barco, lá para minha cidade de barco é 7 dias de ida. A gente tem uma logística, né, bem delicada, e eu acho que é um ponto que deve ser olhado com carinho para o nosso estado, é justamente isso, essa logística que a gente tem diferenciada dos outros estados. Né? A época que o Dr. Beto Simonetti assumiu a OAB Nacional, eu falei, é um ponto importante para que a gente leve. É um presidente nacional que conhece a nossa realidade, então que pode olhar para a gente com carinho e trazer melhorias, principalmente para a área do previdenciário. A gente está numa área em expansão, muitos colegas migrando ali para o previdenciário, muitos colegas que estão saindo da faculdade já se identificando com o direito previdenciário, né? Então a gente tem uma crescente e que a gente precisa olhar com cuidado para esses advogados. Sim, e como a doutora mesmo pontuou,
A gente tem um presidente que é daqui do Amazonas a nível nacional. Ele cuida da situação de todos os estados, mas cada estado tem sua peculiaridade. E a região norte tem todo esse problema. A logística, porque, por exemplo, lá para a minha cidade não tem avião. A logística é ou de lancha, ou de barco, ou avião fretado. Então, tem toda uma demora. A gente, por exemplo, tu falou da demora de agendar a perícia. A gente tem uma cliente de lá que a perícia médica dela tá para maio do ano que vem. E ela tá sem nenhum tipo de recurso. E aí a gente acaba sentindo também um peso, acredito que emocional, porque a gente se compadece com aquela pessoa. Né? Ela tá ali dependendo de ajuda de familiares, às vezes de auxílio de parentes, às vezes ela não tem nem o que comer e depende dos outros. Então é uma falta de... É um órgão que tem tantos recursos e eu acredito que é um investimento muito mal feito, mas que deixa a desejar no corpo técnico, porque faz muitos anos que não tem concurso no INSS. Agora a gente tem aí a questão agora dos novos peritos, né? A gente tem um número até considerável para peritos aqui no nosso estado, então isso é uma esperança para que as coisas melhorem, acredito que possa melhorar. A gente sabe também do outro lado que a autarquia vem com uma situação bem delicada, mas eu acredito que em conjunto a gente consiga melhorias, né? Não adianta também a gente só efetivamente cobrar sem entender o outro lado. Tá, o que vocês estão passando? O que eu posso contribuir como instituição? Né? O que eu posso trazer de melhoria para vocês? Porque, consequentemente, trazendo melhorias para vocês, a gente, como advogado, como a classe de advogados, também vai respingar na gente essa melhoria. Né? Então, quando eu falo disso, a gente falando aqui do judicial também, ou existe um processo administrativo de criação de novas varas do JEF. À época, eu trouxe essa demanda para que a OAB se habilitasse nesse processo e também cobrasse. A gente está falando de uma instituição que representa uma classe, que tem um poder, que tem uma voz e que pode usar isso ao nosso favor. E deve. Eu quero me habilitar, eu quero cobrar também. Isso, né, ajuda a toda uma classe. Então, eu não sei se a OAB se habilitou nesse processo, porque eu não acompanhei mais, mas era algo que a gente também deveria verificar. Houve habilitação, vocês têm conhecimento? Conhecimento tem, porque foi levada essa demanda. Agora, vamos atuar efetivamente nisso aqui, vamos trazer a criação. A gente está com 2 varas sobrecarregadas. Quando a gente olha o histórico de processos entrando nessas varas, a gente se assusta de um ano para o outro, né? E aí? Se a gente não buscar melhoria, o Poder Judiciário vai deixar o processo lá 120, só vai movimentar esse processo se ele tiver com mais de 120 dias. Vocês já ouviram isso aí nos balcões virtuais que vocês fazem. Doutor, seu processo ainda não está com 120 dias. 120 e aí, como você colocou, Cris, tá em que fila? Como essa fila? Que posição eu dou para o meu cliente? Às vezes eu tenho que fazer balcão virtual com o cliente presente, para que ele ouça do servidor da vara que está dependendo deles e não do advogado. Né? Foi o que a gente passou com um cliente nosso, que ele vivia em estado vegetativo, né? E o José Carlos pediu a perícia domiciliar. Eles nem olharam, nem analisaram o pedido. Aí chegou a reiterar, não analisaram. E aí, se a gente faltar a perícia, ele volta para ser remarcado lá, para sabe-se lá quando. Os familiares tiveram que custear uma ambulância para levar ele. Aí não tinha como entrar a ambulância. A perita fez a perícia no estacionamento, porque não tinha como levar, a acessibilidade lá é um prédio antigo, não tinha como entrar também, com maca, com nada, e ela teve que sair. Ela olhou na minha cara e disse: vocês não pediram domiciliar? Eu falei: pedimos 2 vezes, e a moça só falou que estava na fila. Aí ela ficou retraída, porque viu que estava errado, e a gente acaba passando por essas situações, porque eles não olham muitas vezes nem o que a gente solicita dentro do processo, e o tempo vai passando. E aí, com isso, a gente percebe que a gente precisa também de pessoas que nos representem por meio de comissões para cobrar. Porque se eu chego na OAB, que já me aconteceu, de eu cobrar uma demanda, tu não faz parte de alguma comissão, leve para a comissão, vamos formalizar por meio de ofício. E aí vira uma demora igual como é a Juizada Especial Federal. E aí você trazendo essa fala, Cris, eu ouso a dizer que, por mais que você, num processo eleitoral, dispute uma eleição contra a gestão atual, que deixo aqui claro que foi o meu caso, por insatisfação, por diversos fatores, eu apoiei uma outra chapa na eleição.
Porém, a gestão atual veio reeleita. Mas isso tem que ser encerrado no processo eleitoral. Isso não tem que ser levado para os 3 anos de gestão. A Lucélia é advogada e o presidente da OAB é o meu presidente. Querendo ou não, é o meu presidente. Me representa. Me representa até que ponto? Até que ponto eu estou satisfeita? Até que ponto eu vou ser bem recebida na OAB? Eu vou ser recebida bem? Minhas demandas vão ser aceitas? Eu vou ser realmente uma OAB de portas abertas, que a Lucélia, mesmo tendo apoiado outra gestão, ela vai poder chegar lá e ela vai ter a demanda dela atendida, ou a Lucélia vai ter que esperar a próxima gestão, já que ela não me apoiou? Então, eu acredito que a gente tem que superar isso. Sim. Eu acredito que o processo eleitoral, ele se encerrou ali com um lado vencedor. E esse lado vencedor, ele deve ser presidente de todos. Independente de apoio ou não, independente de quem apoiou ou não, a gente está falando de um advogado que precisa. Então, no dia que eu precisar da prerrogativa, a prerrogativa vai fazer essa diferenciação. Não vou atender a demanda da Lucélia porque ela não me apoiou. Espero eu não precisar passar por essa situação. Venho ali resolvendo minhas demandas, né, de uma forma que eu possa resolver sem precisar do apoio. Mas no dia que eu precisar, independente de quem eu votei ou não, eu quero esse apoio. Sim. É uma classe que eu estou inserida, eu pago minha anuidade, ela está em dia, pode ir lá buscar, não tem ninguém pagando ela, eu pago em dia, então eu preciso desse apoio. Então eu preciso abrir a boca e dizer, essa gestão me representa, mesmo eu não tendo votado nela. Que, sinceramente, hoje não é o meu pensamento. Deixando assim aberta para vocês aqui de coração, hoje, pelo que eu venho observando, não me representa. Queria muito poder dizer ao contrário aqui. Poderia estar hoje aqui elogiando a atuação da comissão A, B, C ou D, sem demagogia nenhuma, sem orgulho e sem ego, de dizer assim, eu não vou dar o braço a torcer porque eu não votei nessa gestão, mas eles estão fazendo um bom trabalho. Não. Queria elogiar hoje a gestão, que eu não posso fazer nesse momento. E espero que nos próximos, e quero ser convidada para os próximos, para ver se a gente tem outras notícias, outras melhorias. Mas eu acredito que não faz vergonha nenhuma você elogiar o trabalho do outro, reconhecer o trabalho do outro. E quando você faz um bom trabalho, esse reconhecimento ele vem de forma espontânea. Eu, doutora Lucélia, não preciso chegar aqui hoje nesse podcast e dizer eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz isso outro. Isso hoje só acontece porque eu, Lucélia, consegui. Não, a Comissão de Direito Previdenciário conseguiu. Inclusive, o motivo de eu ter convidado a doutora, até cheguei a comentar com ela, quando eu tive a gente viu aquela movimentação toda, todo mundo requerendo fazendo vários pedidos, a gente exigindo reuniões para ter essas mudanças, essas melhorias. Quando eu comecei, que eu tive problemas dentro do INSS, mais para os atendimentos de bancário, quem me ajudou foi a doutora Lucélia, na época, como vice-presidente. Me auxiliou, me orientou, me disse onde eu tinha que ir, fez várias coisas que solucionou o problema do meu cliente. E aí, inclusive, doutora, muito obrigada, porque a sua atuação, de fato, é muito elogiada por vários colegas. E eu vejo que a gente tem que realmente deixar essa questão de lado, porque eu também não apoiei a atual gestão, fui para outra chapa, a gente sabe disso. Sim. E as minhas demandas estão da mesma forma. Precisei fazer um requerimento dentro do tribunal, tive que procurar apoio de uma associação de fora, que eu faço parte, sendo que eu tenho representatividade aqui. Então, para que a gente tem um órgão para nos representar? Exatamente, doutora Cris. E quando você fala isso, sempre foi muito espontâneo o meu. Não tenho pretensão, deixo claro aqui que não tenho pretensão política nenhuma de assumir qualquer cargo de ordem. Os cargos que vieram e que eu assumi foram todos por convite. Em nenhum momento eu cheguei para nenhum presidente e disse eu quero esse cargo X, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo na OAB, né? Foram por convites e, diga-se de passagem, eu fiz o que deveria ser feito, né? Hoje, mesmo estando fora ali da gestão, eu continuo abraçando os colegas, porque se fosse comigo eu também queria ser abraçada. A gente teve o caso da doutora Aline, você tá a par, ela me pediu ajuda e eu apoiei, eu abracei porque eu falei no grupo que a gente tem, poderia ser comigo, e se fosse comigo eu queria o apoio das colegas, né? Eu queria que as pessoas abraçassem essa causa junto comigo, né? E o que a gente vê depois
não foi um apoio institucional, né? Houve ali uma situação tão chata e desgastante de chegar a dizer que a doutora Aline teve que procurar pessoas erradas. Quem é essa pessoa errada? Foi a doutora Lucélia? Não, eu só apoiei a doutora Aline como eu apoiaria qualquer outra pessoa. Vários colegas hoje me procuram ainda. Doutora, está acontecendo isso, a senhora pode me ajudar de alguma forma? E aí eu vou lá, dou as orientações, doutor, faça isso, encaminhe assim, faça dessa forma, encaminhe um ofício para a comissão, veja o que eles podem resolver. E deixei bem claro, gente, eu não tenho pretensão política nenhuma. Eu faço isso de coração pelos colegas, né? Eu quero que a classe seja unida, que a classe se fortaleça. Eu não sou concorrente da doutora Cris, eu não sou concorrente do doutor, não sou concorrente de ninguém. A gente tem espaço, o previdenciário é muito amplo, a gente tem nicho dentro do previdenciário para todo mundo. E todas as áreas, todas as áreas. E quando você se especializa, você é bom no que você faz. E eu acredito que a gente só pode falar efetivamente das dificuldades quando a gente vive. Eu não posso falar do direito bancário, das dificuldades que o advogado que atua no direito bancário enfrenta, porque eu não vivo isso diariamente. Então, só o advogado previdenciarista que está ali na porta do INSS, que está ali requerendo, que está ali tendo problema com o sistema, que você passa o dia inteiro no escritório, tentando fazer um protocolo e você não consegue porque o sistema não funciona, eu só vou saber se eu estou praticando. Sim. Então, não adianta vir aqui um colega que sequer atua no previdenciário me falar que está tudo bem, porque não está. Que não atua. Mas desde já agradeço a presença de vocês, do José Carlos, porque muita coisa que eu aprendo em previdenciário, praticamente tudo é com ele, muitas dúvidas todos os dias. E agradeço a doutora Lucélia por todo o apoio quando eu precisei. Eu trabalhava ainda em outro escritório, quando eu tive esse suporte, porque a gente, quando está iniciando também na advocacia, a gente precisa muito. Ninguém ensina a gente a protocolar nada no INSS, a gente aprende ali a teoria, a prática é totalmente diferente. Mas eu agradeço imensamente. E aí vocês podem falar alguma coisa para o público, inclusive deixem as redes sociais de vocês, contato, caso alguém queira tirar alguma dúvida, fiquem à vontade. Essa questão, doutora Cris, do ajudar, os próprios colaboradores do escritório, quando recebiam as demandas lá dos advogados, diziam, doutora, por que a senhora não cria uma mentoria? Né? Seria interessante, porque eles pedem muito sua ajuda. E aqui, isso que você falou, o advogado que sai ali da faculdade, que pega a OAB, ele sai sem direcionamento, ele não sabe que existe um sistema do advogado junto ao INSS, ele não sabe como requerer o cadastro dele, ele não sabe como acessar. Então, assim, essa atuação é muito importante. Então, estou à disposição sempre, o que precisarem, contem comigo, né? Vou deixar aqui o meu Instagram, é doutora Lucélia Rodrigues, @doutora Lucélia Rodrigues. E, precisando, estamos às ordens. Espero voltar aqui para trazer boas notícias, para dizer que a gente conseguiu o balcão virtual, para dizer que a gente tem um atendimento exclusivo, para dizer que o sistema voltou a funcionar, para dizer tantas coisas maravilhosas que eu acho que a gente tem muito a avançar e precisa efetivamente dessa representação para essa melhoria. Isso é fato. Sim, eu tenho grandes expectativas nessas melhorias, porque é um facilitador do nosso trabalho diário, né? E aproveito a oportunidade também para agradecer o convite, por dispor um pouco aqui das dificuldades que nós temos no dia a dia, né? No exercício da advocacia previdenciária. E é isso. E quais as suas redes sociais para a gente seguir seu perfil profissional? Meu perfil profissional é adv.jcarlosalves. E sigam também a rede do meu escritório, meu e da minha sócia, a doutora Cristiane Quirino, Alves e Quirino Advogados. Obrigado. Olha, muito bom. Obrigada pela presença de vocês e daqui a pouquinho a gente volta com os nossos outros convidados. Pod Castelo Finanças e Negócios, entrevistas sobre educação financeira, de que maneira podemos poupar dinheiro, organizar as contas pessoais e empresariais, as melhores ideias e negócios para o sucesso no empreendedorismo, a importância da inovação tecnológica aliada ao planejamento, visão estratégica e o uso de ferramentas adequadas para a satisfação dos clientes. Apresentação, Alohans. Acompanhe Pod Castelo Finanças e Negócios com a participação da população nas redes sociais do Portal Castelo. Pod Castelo, a voz do direito, entrevistas especiais sobre direitos individuais e coletivos, os crimes mais comuns que afetam a população. Como podemos exigir os nossos direitos para uma sociedade mais humana, justa e igualitária? A apresentação, doutora Cristiane Quirino, advogada e especialista em direito bancário e do consumidor. Realização, Castelo Connection e Portal Castelo.
voltamos com mais um episódio, nosso segundo bloco do episódio do Pod Castelo, A Voz do Direito, falando hoje de previdenciário. E nós estamos aqui com os ilustríssimos advogados, Dr. Wirley Melo e a doutora Camila Oliveira. Fala um pouquinho da formação de vocês para o público aí de casa. Olá, me chamo Wirley Melo, sou advogado previdenciarista, militante na área, também estou como docente, professor universitário e hoje nós estamos aqui para conscientizar um pouco a sociedade a respeito dos direitos sociais enquanto previdenciário e abordar esse tópico que é tão relevante porque todos precisam saber das informações a respeito de aposentadoria, benefícios e hoje nós estamos por aqui para falar exatamente sobre isso. Eu me chamo Camila Oliveira, sou advogada especialista em direito previdenciário, atuante na área desde 2015 e trabalhando aí com o direito previdenciário diariamente, né? Já participei também da Comissão de Direito Previdenciário do Amazonas na condição de diretora de comunicação e atualmente faço parte da comissão enquanto membro, né, da Comissão de Direito Previdenciário do Amazonas. E também atuando, né, diariamente com a situação dos segurados no Amazonas, em todo o país, que o meu trabalho atualmente é a nível nacional, a gente consegue ter algumas experiências e algumas facilidades na hora da orientação ali para o segurado que quer solicitar um benefício ou que está nesse processo de reconhecimento do seu direito. Eu espero que a gente colabore e contribua hoje para a sociedade de maneira geral. E eu fico muito feliz em receber vocês. O Dr. Wirley também é professor, né? Professor de ensino superior. E é muito bom a gente levar... A gente tem muitos professores que, além de ministrar cursos na área do direito, também atuam, né? Isso é um diferencial muito grande e bem trabalhoso, né, Dr. Wirley? Então, assim, hoje a gente tem encontrado algumas barreiras no INSS, mas eu vejo que tudo gira muito em torno da falta de informação. A diferença entre um benefício e outro. Muitas pessoas confundem BPC idoso com aposentadoria. Minha avó ela diz que ela é aposentada, ela recebe BPC idoso. E aí tem muitas pessoas que elas fazem os requerimentos sozinhas de forma administrativa e tem o benefício negado porque não fez o pedido certo. Vai seguindo ali da forma que acha, mas é um entendimento diferente, né? Não são os mesmos benefícios, os códigos. E eu queria ouvir um pouco de vocês, da experiência. Cris, eu costumo dizer que a minha profissão não era nem para existir, porque o ideal, num país ideal, seria que a previdência social, ela se organizasse por si só. A gente tem um órgão federal de pessoas concursadas, né, de servidores públicos. No entanto, essa quantidade de servidores é muito reduzida, não há atualmente um investimento a nível aí de país mesmo com relação à estrutura física do INSS, estrutura física e até mesmo nos sistemas, que a gente tem bastante problema com relação a isso, né? Então, assim, se houvesse um investimento maior na estrutura física do INSS, inclusive gerando conhecimento especializado para os servidores do INSS, eu tenho certeza que a nossa profissão ela ia acabar, ela não ia mais existir, porque se os problemas fossem resolvidos no âmbito administrativo, com o conhecimento adequado daquele benefício, daquela situação, a gente aqui não daria esse suporte na via judicial e na via administrativa também, para que essa concessão seja de maneira justa. Por quê? Há um perigo muito grande hoje em dia, né, do segurado até receber aquilo que solicitou do INSS, no entanto, receber de maneira equivocada, né, doutor? Exatamente. Isso que você disse, doutora Cristiane, é uma realidade da nossa sociedade, que é uma sociedade com pouca instrução. A gente sabe que é uma realidade o analfabetismo funcional hoje em dia, né? Então, as pessoas elas não têm esse discernimento a respeito da diferença entre um benefício assistencial e uma aposentadoria. E nós, enquanto advogados, a gente faz esse papel de orientar o cliente, de solicitar o benefício adequado, analisar as regras. Então, quando ele está sem a ausência de um advogado para acompanhar, tanto no administrativo quanto no judicial, ele acaba enfrentando essa dificuldade de um deferimento, de não saber onde ir, o que fazer. Então, das importâncias e das diferenças entre eles é que o benefício assistencial ele pode ser suspenso se a pessoa tiver ali uma alteração na renda, se não atualizar o CAD único lá no CRAS. E a aposentadoria
aposentadoria não, uma vez concedida, ela não pode ser suspensa, é um direito adquirido e ela dá à pessoa, a pessoa que recebe a aposentadoria, o direito de deixar para o seu dependente, e além disso tem a parcela do 13º que essa pessoa recebe, totalmente diferente do benefício assistencial, que é apenas um salário mínimo que a pessoa recebe mensalmente, e se não se enquadrar nas regras, passa a ser suspenso. Então essa é a importância de a sociedade entender a diferença entre os dois e da importância de um advogado especialista, da confiança dessa pessoa para atuar no âmbito administrativo e judicial, para que ela tenha o direito dela resguardado e a dignidade entregue a ela por meio de benefício assistencial ou aposentadoria. Então eu vejo que é muito importante esclarecer à sociedade isso. Sim, a gente estava falando ainda há pouco de requerimentos dentro das agências, né? As agências, eu percebo que ela não faz um atendimento humanizado. A gente não está falando de atendimento técnico, de esclarecimento. Eu estou falando a nível de tratamento humano mesmo, né? Eu presenciei uma situação, inclusive eu denunciei, eu estava no interior e chegou o barco Prev. E as pessoas que estavam indo buscar informação, elas foram tratadas, diversas delas, de forma muito grosseira. Às vezes você está lidando com uma pessoa que é semi-analfabeta. Ela não sabe a diferença de um laudo de um especialista para um laudo de um clínico. Ela não sabe, por exemplo, a situação de uma moça que ela era surda de um lado do ouvido e tinha uma redução parcial do outro. Ela tinha direito ao benefício. Só que no interior não tinha especialista. Só que ela fez o exame de audiometria e foi avaliado, o resultado saiu por meio de um clínico geral, porque não tem otorrinolaringologista no interior. Aqui no Amazonas, na cidade de Manaus, ele tem uma dificuldade no público, imagina no interior. E ela foi muito maltratada no primeiro atendimento, e no segundo, que ela pediu, fez as adequações, ela foi até mim, dei orientação para ela, eu falei, fala com o médico lá do hospital para ele ajustar o teu laudo para adequar que cabe. Aí a pessoa, quando ela chegou, a pessoa olhou para ela, de novo, tu com esse laudo aqui? Eu já te falei que tu não tem direito a nada, não. A pessoa se expressou desta forma. Um atendimento de um servidor, de um funcionário que está ali, pago com os recursos dos seus tributos. Então, acredito que vocês também tenham, né, vivenciado, visto situações similares a essa. Existe a possibilidade de fazer algum tipo de denúncia administrativa nesses casos? Porque eu denunciei na Câmara dos Vereadores. Tem sim, doutora. Atualmente a gente tem ali o portal do GovBR, o Fala BR é um dos canais que, além de receber as denúncias, né, dos consumidores, nós, enquanto usuários do sistema, nós temos o direito e o dever, inclusive, de reportar essa situação dentro de um portal oficial, que o mais difundido atualmente é o portal do Fala BR, que o acesso é feito pelo Gov, né? Sim. Ele é o mais indicado a ser feito essa denúncia. No mais, a gente também pode contar com a ouvidoria do INSS e a ouvidoria do próprio portal do Fala BR mesmo, né? Assim, eu acredito muito mais nessa primeira possibilidade do que na ouvidoria interna, porque atualmente não só os segurados têm sido destratados, né? Também todo o âmbito jurídico, né? Os colegas advogados, a gente enfrenta também essa dificuldade, é claro, assim, né? A nossa instrução, ela acaba por serem menores os casos, né, dessas situações, mas o segurado sofre muito, sofre aguardando no sol lá fora, sofre com péssimas informações, sim, sofre com a questão da falta de acessibilidade mesmo, né? Às vezes o segurado tá ali nem para fazer nenhum serviço, ele quer só uma informação. Então, assim, infelizmente mesmo, aquilo que a gente conversou ainda há pouco sobre a falta de investimento, de estrutura, de cursos, de tudo, acaba que a gente tem esse grande problema, não só com os segurados, mas também com os colegas advogados, nessa questão da falta de humanidade. Eu concordo plenamente com você e já vi outras situações iguais e até piores, né? A título de exemplo, tem um cliente hoje, ele deve estar com mais ou menos 85 anos.
e deixaram meu cliente para fora da agência, né? Debaixo do sol quente. E ele só recebe no horário e com agendamento. Meio-dia esperando. Ele não teve o direito, doutor, de entrar ali naquele pátio do INSS que tem ali fora, e ficar debaixo de uma árvore. Não, colocaram ele fora, no portão afora, na calçada, na rua. Um senhor de 83 anos ele tinha na época, nessas condições, para que ele só entrasse na agência no horário exato do agendamento dele. Uma questão totalmente desumana, que inclusive, para você que está assistindo, se você passou por uma situação dessa, além da denúncia, você pode e tem o direito de requerer na via judicial os seus danos morais. Esse cliente recebeu. Então, assim, a gente não pode continuar e permanecer na inércia. A gente precisa fazer as denúncias, né? E se não for resolvido, se não for suficiente, acionar o judiciário com certeza. É verdade, doutora. A gente tem que concordar que, ultimamente, a gente tem nos deparado com muitas violações de direitos, né? E pessoas necessitadas, pessoas de baixa renda, de baixa instrução, de pouco conhecimento. Então, é importante que as pessoas entendam, enquanto sociedade, que se você estiver enfrentando qualquer situação como essa que nós estamos abordando hoje aqui, você busque conhecimento jurídico, você busque um advogado de sua confiança, porque certamente ele irá agir para que a justiça seja feita, para que você tenha o seu direito resguardado. E isso que a doutora Cristiane falou é muito verdade. A gente que atua no interior sabe da realidade que já é difícil na capital, que dirá no interior, principalmente na época de cheia e de vazão, né? E isso me lembra de um caso de uma cliente minha lá de Fonte Boa, que já é uma senhora idosa, aposentada, mas tem uma filha que é deficiente, totalmente dependente dela. E ela falou: doutor, aqui eu não consegui sozinha o meu benefício para minha filha, então eu tenho que ir para a capital. E na época estava na seca. Na seca, as balsas, elas são um valor muito absurdo. Então ela teve que vir de lá para cá e mesmo assim enfrentou muita dificuldade, porque ela mora lá. Então ela teve que encontrar alguém aqui para abrigar ela, para que ela pudesse ter o direito dela garantido. Então, assim, a gente vive um contexto totalmente diferente do resto do nosso país, porque a gente tem um momento da cheia, um momento da seca, e os barcos, eles não estão lá mensalmente. Eles têm uma agenda, então eles vão lá, passam 5 dias, e tem pessoas que moram em comunidades, indígenas, por exemplo. Não ficam nem sabendo, né, que o barco está naquela região. E então, a ausência de políticas públicas, a ausência dessa publicidade, gera muito transtorno nessas pessoas que a informação não chega. Então, é uma realidade hoje, no nosso contexto amazônico, muito difícil para muitas pessoas que dependem do INSS para ter uma dignidade Sim. ali mínima. E tem mais uma questão, a questão da informação de documentos necessários. Isso é um outro problema que eu vejo, que apesar da gente ter aqui na capital, ele não é tão intensificado como é no interior. Porque geralmente você compra... por exemplo, o produtor rural, né? Nem é todo comércio que emite nota fiscal, às vezes é recibo, às vezes nem dá o recibo, às vezes a pessoa compra, olha, eu sou do interior, sou de Carauari. Tem loja lá que compra, às vezes você não tem como pagar, você vai lá e você bota na conta, eles anotam num caderno. Uhum. Ou alguns já estão mais sistematizados, mas nem todos. Então, assim, a gente também tem essa função social de levar informação. Então, a gente poderia, nesse caso, orientar, né, quais os documentos necessários para um pedido de aposentadoria rural, a licença maternidade, como chama, o salário maternidade. Como a gente faz nesse caso se eu for requerer uma licença maternidade? Na verdade, eu não sei do licença maternidade. Doutora, existe uma instrução normativa do INSS, inclusive ela foi atualizada em 2022, e lá eles constam alguns exemplos de documentação, falando especificamente nas pessoas rurais, né, que podem ser utilizadas para comprovar essa atividade na zona rural, na atividade rural em geral. Essa instrução normativa, no entanto, ela não é restrita, ela é simplificativa, né? Ou seja, elas são alguns exemplos do que a gente pode se utilizar. Mas, assim, o que muita gente realmente não sabe é que, às vezes, documentos muito simples, eles servem para comprovar, para fazer essa comprovação da condição de trabalho
trabalhador rural e também para corroborar junto da autodeclaração ali do segurado especial, do agricultor ou do pescador, né? E são documentos muito simples, por exemplo, documento de certidão de batismo da Igreja Católica, certidão de batismo da Igreja Evangélica, um histórico escolar que lá na escola mostra que a escola, o endereço dela é de zona rural. A gente precisa comprovar um contexto de vida daquela pessoa atividade rural, né? Na atividade rural e na localização que ela reside, construiu família e etc, né? Inclusive, a própria instrução normativa, ela autoriza a utilização de documentos de outra pessoa, como, por exemplo, do mesmo núcleo familiar. O documento dos seus pais, o documento do esposo, o documento dos filhos, no caso dos idosos, né? Então, assim, essa falta de informação que deveria ser feita através do INSS acaba sendo, muitas das vezes, o nosso dever enquanto advogados especialistas, né? Enquanto pessoas que trabalham, se especializam nessa área para trabalhar somente com isso. No entanto, esse é um dever do INSS fazer isso, né? E, infelizmente, a gente não tem, porque é justamente o contrário. Quando a pessoa chega com um documento muito informal, por exemplo, uma certidão de batismo da Igreja Evangélica, eles nem aceitam o documento. Eles falam, não, esse aqui não serve, vamos deixar para cá. Então, assim, é uma situação bastante complexa. A gente realmente precisa estar a todo momento nos atualizando, porque são questões que com certeza vão demandar a ação da justiça, não é? É verdade. Isso que a doutora falou é bem importante, porque às vezes as pessoas pensam, né, que é o questionamento que chega muito pra gente no escritório. Doutor, o laudo particular serve? Doutor, o meu cartão do SUS serve? Sim, serve. E a gente tem o hábito de dizer, não é mesmo, doutora, que o laudo ele não prescreve. As pessoas, poxa, mas meu laudo é antigo, é de 2000, é de 2018, serve? Eu preciso atualizar, doutor? Não, o laudo ele não prescreve. É claro que se teve uma mudança ali no quadro clínico dessa pessoa, a gente precisa sim atualizar, mas não quer dizer que aquele primeiro você perde ele deixa de ter algum valor, não. E isso não indefere se é do SUS, se é do particular, porque a gente sabe que a realidade hoje da nossa saúde aqui no nosso estado, ela tem sido um pouco precarizada. Então as pessoas estão na fila do CISREG há 1 ano, há 6 meses, para um clínico geral, que dirá para um ortopedista, um médico especialista. Então, a doutora trouxe aí alguns exemplos de alguns documentos que a gente pode utilizar na via administrativa para provar ali que aquele segurado ele é especial, né? E aí eu lembrei de um desses também do cartão do SUS, né? Que as pessoas perguntam, mas o cartão do SUS também é válido? Sim, não é mesmo, doutora? Sim, então a gente pode também incluir aí num desses documentos que também são importantes, que todo cidadão hoje em dia tem o cartão do SUS. Exatamente. Isso é muito bom, essas informações a gente tem vivenciado, mesmo que com avanço, com era digital, tecnologia, não é uma realidade de acesso para todos. A gente vê muito isso no interior, né? O Irley gosta muito de interior, a doutora atua no interior, eu sou do interior, então a gente vê a diferença, né, desses dois extremos. A gente estava comentando sobre comunidades, né? Em Carauari nós temos ao redor muitas comunidades indígenas. Então, muitas vezes, o telefone tem internet, hoje nós temos a Starlink. Antes não, os telefones eram aquelas antenas gigantes, não eram todas as casas que tinham, as pessoas tinham que ir para um determinado local para conseguir se comunicar. E hoje eu penso que, além do barco prévio ali nos interiores, para fazer essa questão de análise de benefícios, fazer todo esse procedimento, deveriam também fazer alguns trabalhos voltados para a informação. Por exemplo, uma coisa que é tão simples, que eu vejo que poderia ser feita, que não custaria nada, o barco vai ficar por X tempo, te dá uma senha. Você não tinha documentação suficiente, você não conseguiu comprovar aquele direito, mas orientar, olha, com essa documentação você não consegue, mas tente verificar a documentação X, orientar a pessoa de como ela pode requerer. Porque às vezes várias fatalidades. A gente trabalha com extremo de seca e cheia. Às vezes a casa da pessoa alaga, perde documento. Então são vários fatores que eu acredito que falta um pouquinho de sensibilidade, né? Muito. Inclusive, doutora, eu me lembrei de um caso agora interessante, que foi de um agricultor que ele perdeu os movimentos da mão, mexendo com prensa de mandioca, fazendo farinha e tudo, acabou prendendo a mão e assim, a mão ficou inutilizada e tudo. E esse segurado, ele só veio descobrir que ele teria acesso e direito ao auxílio acidental
acidente no momento da sua aposentadoria por idade, porque chegou ali o momento de aposentar e ele descobriu que ele poderia sim ter recebido desde o momento que sofreu o acidente até a data da aposentadoria o auxílio acidente, né? Assim, muitas pessoas na zona rural acham que o direito das pessoas urbanas e rurais, né, são diferentes e quando na verdade não são. A gente tem uma igualdade perante a lei, perante a Constituição e todos os benefícios que são concedidos para os trabalhadores urbanos também são concedidos para as pessoas rurais, né? Inclusive o auxílio acidente. Então, o que acontece demais no interior? Né? A pessoa trabalhando com roçadeira, trabalhando com equipamentos pesados na agricultura e na pesca, né? Acabam sofrendo acidentes que causam ali uma sequela permanente, uma sequela que inviabiliza a pessoa a realizar a sua atividade da mesma maneira que fazia antes, né? Essa pessoa, não importa a idade, ela quer dizer, é claro, né? Depois ali de se tornar segurado especial, depois dos 14 anos. Inclusive, o STF tem reconhecimento da atividade de segurado especial desde os 8 anos de idade, mas isso é papo para outra hora. Outro dia. Mas assim, a gente tem ali, independentemente da idade, se é um segurado jovem, né, 18 anos acima, enfim, ele também tem direito, se ele sofreu esse acidente na zona rural, ele tem direito ao auxílio acidente. Então, e outra coisa, a gente também sabe que no interior a gente tem ali como eu posso dizer, a gente tem uma quantidade elevada de mãezinhas, de pessoas grávidas, né, enfim. E muitas dessas mães também, por não ter conhecimento, acabam que tem 5, 6 filhos e não sabe que todos os 6 poderia ter recebido o salário maternidade, né? E aí entra numa questão de prescrição que às vezes não dá mais tempo da gente correr atrás, né? É verdade, a gente acaba percebendo, né, doutora, a gente que atua nesse contexto, é que a falta de informação, a falta da presença do poder público faz pessoas deixarem de ter direitos garantidos. Então, isso é importante, que o nosso poder público, enquanto nossos governantes, passam a ter esse olhar específico para esse público vulnerável. A gente poderia ter aí algo que não é complexo, providenciar uma cartilha informando. A doutora Cristiane falou aí algo que é interessante a respeito da disponibilização de senha. Você já pensou a gente disponibilizar a agenda do Prev Barco com um mês de antecedência nas comunidades, uma equipe do INSS ir antecipado e lá distribuir uma senha, distribuir informativo, a cartilha, para que aquela pessoa não se frustre ao chegar lá e dizer, você não tem um documento X, então você tem que aguardar ano que vem ou daqui a 6 meses, quando eles vierem novamente, você providencia essa documentação. Olha a frustração dessa pessoa que não vai ter o direito ali garantido por ausência de informação, por ausência daquele documento. Então, eu penso que a importância disso ocorrer, essa publicidade, essa política pública voltada a informar esse público é importante nos dias de hoje, principalmente nosso público aqui no contexto amazônico, que é muito carente de informação. Inclusive, eles até informam a agenda. O barco tá chegando, mas é só. É muito complicado hoje a gente ter um atendimento dentro de um órgão de uma forma completa, condizente e mínima, como eu sugeri. Você negou, olha, não tem essa documentação, ela não serve para comprovação, mas você pode complementar, né? Faz uma solicitação de documentos complementares, às vezes a pessoa nem sabe que se você trouxer algumas notas, a gente conseguiu comprovar de um rapaz a aposentadoria rural, porque ele tinha poucos documentos, porque ele perdeu os documentos dele numa canoa, mas ele conseguiu o histórico escolar dos filhos, comprovando que o filho estudou o período todo, foi solicitar, né, na Secretaria Municipal de Educação o histórico escolar dos filhos. E, somado com o período que ele conviveu com a esposa, comprovava que ele residia lá com ela, como a doutora bem complementou a questão da documentação familiar. Mas ele só soube disso porque a gente orientou, e o barco já tinha negado 2 vezes o benefício dele. Aí a gente falou, não, mas o título de eleitor, comprovando na sua residência rural, a documentação dos seus filhos, o histórico escolar dos filhos, que tá lá, o cartão do SUS, todos os documentos só falaram, esse documento aqui não dá, você não tem direito. E fica por isso.
E a gente não pode, E aí né? a gente percebe a falta de informação faz na vida do cidadão. Porque olha só, como você bem disse, 2 vezes esteve negado. Foi preciso ele buscar um advogado para ter consciência de que ele tinha sim direito e que ele tinha os documentos, mas ele não sabia quais eram. Então é aí que a gente vê a importância do nosso papel enquanto advogado, né? A gente ser protagonista de promover a dignidade social, de promover um propósito real para essas pessoas e com que elas tenham o direito delas garantido. Então a gente percebe a importância da nossa profissão, né? Embora seja um desafio nos dias de hoje, como a gente viu aí no bloco anterior, que a gente enfrenta muitos desafios, né, enquanto advogado previdenciarista, mas que quando a gente entrega um propósito para aquele cliente, entrega uma resposta, a gente percebe que vale a pena, né, doutora? Vale muito a pena. É muito gratificante você, através do seu trabalho, modificar a realidade não só daquela família, mas de uma comunidade inteira, né? Porque aí, às vezes, um segurado indica o teu trabalho para outra pessoa e aí você acaba que movimenta ali, né? Consegue, ajuda na movimentação financeira mesmo daquela comunidade em geral. De tantas pessoas que possuem tantos direitos e não sabem, né? E direitos financeiros, que é uma coisa muito importante, né? Principalmente nos dias atuais. Para sua existência. Sim, com certeza. A gente está falando aqui, né, de verbas alimentares, né? Um contexto alimentar. Não é uma indenização do Estado. É algo que a pessoa ali investiu, quer seja de tempo, quer seja de dinheiro, pagando mesmo as contribuições mensais ao INSS, mas de qualquer maneira, houve ali um investimento para que houvesse esse retorno, né, do Estado. E aí, infelizmente, a gente entra nessa falta da informação necessária, né, que não é difundida sequer na televisão, que todo mundo tem em casa, né? Atualmente a gente se fala muito pouco do que realmente o cidadão tem direito, do que ele pode procurar, em que pese, né, ter ali os sites governamentais muito bem instruídos, mas a gente sabe que a realidade do nosso interior é completamente diferente, né? Então, assim, a informação infelizmente não chega. Que bom! E aí eu quero fazer uma homenagem aqui também, parabenizar todos os colegas atuantes de direito previdenciário, principalmente aqui do interior do Amazonas, porque eu São entendo, guerreiros. E muito, a gente entende o trabalho, como é que funciona. Eu mesma, muitas das vezes, me coloquei à disposição de atravessar o rio de bote para a gente chegar num cliente que não tinha condição, não tinha acessibilidade física mesmo para ter esse atendimento, né? Não conseguiu sequer ser atendido pelo barco do INSS, porque faltou mobilidade física para essa pessoa procurar o INSS. Então, assim, você, meu colega advogado, que trabalha com direito previdenciário, você está de parabéns. Quero deixar aqui a minha homenagem aos colegas que militam nessa área e que saem muitas das vezes dos seus escritórios para ir ao encontro dessas pessoas que tanto precisam, né? Já que em momentos de falha estatal mesmo, a gente precisa ter essa atuação mais imponente, né? Sim. E eu agradeço imensamente a presença de vocês. O podcast A Voz do Direito, ele está aberto não só para o consumidor, para o cliente, para o cidadão, mas também para os advogados, defensores. A gente já recebeu aqui, inclusive o defensor que atua na Defensoria do Idoso, falando dessas dificuldades. Então é sempre bom a gente levar essa informação para o nosso público de que a voz do direito, apesar de você não saber a informação, de você não ter, você tem a quem procurar. Você pode procurar um especialista, você pode procurar, em caso de não ter condições, uma defensoria pública, né? Tanto a Defensoria Pública do Estado, a Defensoria Pública da União, que é o caso do INSS, né? Então a gente fica extremamente satisfeito com o aceite de vocês, de compartilhar um pouco dessa vivência, e já deixamos as portas abertas, até mesmo para quem está de casa nos assistindo. Falem as redes sociais de vocês, para que as pessoas, caso tenham dúvidas, entrem em contato também, telefone profissional, porque às vezes a mesma dúvida que você esclareceu aqui, a pessoa que está de casa pode estar aí querendo saber, querendo informações complementares, e o nosso link roda aí o Brasil todo. Vai que alguém do interior precisa desse auxílio. Quais são as suas redes sociais, Wirley?
Primeiramente, doutora, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui e informar a sociedade a respeito dos direitos que todos nós temos enquanto, perante o INSS. As minhas redes sociais são @Wirleymelo e o contato a pessoa que quiser entrar em contato conosco por meio do escritório pode estar mandando mensagem por número 92-993-28-0786 e falar com a nossa equipe jurídica aí, tirar as dúvidas que possam, de repente, existir. E é isso, fica à disposição, agradeço a oportunidade de estar aqui para estar informando a sociedade, que é o nosso papel, enquanto advogado, também tem essa função social de informar a sociedade. Agradeço a oportunidade, viu? Cris, obrigada também pelo convite. É muito importante a gente fazer esse trabalho informativo mesmo, para toda a sociedade. E, mais uma vez, foi muito importante a gente estar aqui hoje. Obrigada pela oportunidade. Vou deixar minhas redes sociais. O meu Instagram é o Camila Oliveira ADV. A única diferença é que é Camila com K. Camila Oliveira ADV. E o telefone do escritório, para caso alguém queira tirar alguma dúvida, é o 92982314421. A nossa equipe também vai estar disposta para resolver as dúvidas naquilo que for possível. E foi muito gratificante para você que está aí nos assistindo. Nós vamos ter outros episódios e se você quiser sugerir algum tema, fazer alguma pergunta, entre em contato conosco e a gente vai ter todo o prazer em atender e esclarecer para você o que você precisar. Pod Castelo, a voz do direito. Entrevistas especiais sobre direitos individuais e coletivos, os crimes mais comuns que afetam a população. Como podemos exigir os nossos direitos para uma sociedade mais humana, justa e igualitária? A apresentação, doutora Cristiane Quirino, advogada e especialista em direito bancário e do consumidor. Realização, Castelo Connection e Portal Castelo.